Dispõe-te agora, passa este Jordão, Moisés, meu servo, é morto. Começa um novo tempo. Agora começaram os livros históricos. Interessante que eu falei para você que é remover, né? Mas agora chegou a hora de renovar. É preciso remover os resíduos do Egito no deserto, mas agora chegou na terra. Agora passa este Jordão. Serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué é o começo do que a gente chama dos livros históricos do Antigo Testamento. E compreender isso vai se tornando essencial, porque se você estudar os livros históricos, você tem que sempre pensar, começa em Josué e vai chegando até Jó, que são os livros poéticos. Este quadro dos livros históricos, você tem que colocar na sua mente que são várias vertentes dos mesmos fatos da história de Israel, na terra da promessa, a implantação do reino, a presença dos profetas que são levantados. Lá na frente você vai ver os profetas, mas eles vão aparecer já nos livros históricos, porque é a história de Israel mostrando esta caminhada relacionada ao reino de Israel. Então, é bom você compreender o seguinte nos livros históricos. Eu tenho que fazer vou fazer uma pincelada muito rápida, mas eu quero pontuar. Na verdade, eu tenho estudos feitos só na introdução de mais de 1 hora, um por um. Mas aqui eu vou pontuar alguma coisa, porque para mim o que vale muito nos livros é a ênfase que eles dão na gloriosa ação de Deus na vida do povo. Quando eu falo ação de Deus, estou falando de salvação. Estou falando da ação de Deus. Eu fiz um estudo em todo o Antigo Testamento, livro por livro, as marcas e a mensagem de salvação de Deus no Antigo Testamento. Mas eu gostaria de fazer outro estudo que é a glória de Deus no Antigo Testamento. Muito bem, eu estou olhando aqui Josué, né? Quando eu chego em Josué, o que eu tenho? Todo o livro ressalta o significado da conquista. Então, aqui há uma unção de conquista que eu preciso dela. E também de descanso nessa terra. Viver uma vida de descanso, porque Deus está nos chamando para o seu descanso. Isso faz parte da história da salvação. Aí eu chego em Juízes. Quando eu chego em Juízes, eu descubro algo surpreendente. O livro começa a retratar que há um estado precário nos seres humanos, e o ser humano começa, no meio de todas as belezas da terra, ele começa a ter problema consigo mesmo. E essa conquista da terra não foi suficiente. Eles precisavam conquistar a si mesmos e possuir uma nova fidelidade. E o fato que eles foram perdendo o rumo, e Deus começou a usar juízes em Israel. E a palavra fundamental em Juízes é muita infidelidade, e cada um queria fazer o que queria. Quanta coisa precisava mudar neste povo. E assim você tem mais um passo nos livros históricos. Você tem 1 e 2 Samuel, que qual é a base de 1 Samuel? As memórias de Davi. Tudo isso ficou entrelaçado dentro da história da salvação através de um povo específico. Este livro, essa maravilha aqui, reflete a maravilha do coração de Deus para nos curar completamente de nós mesmos. E é incrível isso, né? Aí você tem o livro de Reis, daí você diz qual é a ênfase, né? Porque Samuel e Reis. Samuel descreve os grandes avanços. Aliás, Samuel descreve as grandes memórias, mas Reis descreve os grandes avanços. Para você entender isso, a marcha dos reinos
Israel, a partir de Davi até o cativeiro. Você já começa a delinear na sua cabeça uma forma de pensar os livros históricos, né? Então, vamos lá, 1ª e 2ª Samuel e o livro de Reis. Eu chamei esse livro de Reis porque a Bíblia divide em 1º e 2º, mas no original é apenas o livro dos Reis. E esses históricos que são chamados para nós em especial, de históricos, crônicas, por exemplo, né? Crônicas, a espinha dorsal da narrativa de crônicas é o culto. Esdras, Neemias, já é a volta do exílio. Já é um outro tempo, veja. Aí já estão preocupados com a reconstrução. Eles foram para o exílio, estão voltando. É uma espécie de update da fé. Vamos atualizar a nossa fé. E nisso, os livros históricos, a graça de Deus fez com que alguns livros entrassem para nos abençoar de forma maravilhosa nesse período todo. Eles fazem parte dessa história, mas eles querem mostrar a graça de Deus e querem mostrar as raízes que tem a ver com Cristo. O caso do livro de Ruth, uma mulher gentílica, que é um livro de inclusão, para mostrar que Deus é o Deus que inclui, e Deus chama uma mulher moabita para fazer parte da raiz da geração de Davi. Deus escolhe uma gentílica, e ela entra na genealogia de Jesus, o Messias. É uma história belíssima de amor, mas acima de tudo, uma história belíssima do propósito salvífico de Deus. Deus é um Deus que salva mesmo. E Esther, o que eu tenho em Esther? Esther, eu tenho algo incrível também. É uma nova página. No meio do mundo de violência, no mundo sem sentido e significado, de perseguição e politicagem, contra Deus e contra o povo, Deus, com o seu propósito, invade a história. É maravilhoso. O que me chama a atenção é que Ruth é um livro da Bíblia que não aparece a palavra amor, mas é uma história de amor. Esther não aparece o nome de Deus, mas é um livro da ação de Deus. Incrível, né? Isto é algo fenomenal, né, na Bíblia. Eu fico maravilhado com detalhes que a minha vida inteira fui redescobrindo e ouvindo homens e mulheres que estudam a Bíblia para aprender esses segredos. Vamos continuar nos nossos estudos. Bons estudos para você.